Fala pessoal, tudo bem? Esse primeiro recado aqui é para quem está vendo essa live gravada. Toca na tela aí e confere comigo aqui que a gente vai ver hoje os 5 critérios do Instagram. Então, vem para cá e vamos conversar um pouquinho. Ó, o Diego tá online. Ó, o Denis, e aí Denis, tudo certo? Bom pessoal, enquanto vocês vêm entrando aí, compartilhem com os amigos, contar uma historinha que aconteceu que vai de encontro justamente aí nos 5 critérios aqui do Instagram, que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que funciona a ferramenta. Algum tempo atrás aí, teve um perfil que veio conversar comigo para... Deixa eu ajeitar aqui que eu tô meio torto. Para falar sobre o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa de errado lá com o perfil dele, que não estava conseguindo gerar engajamento nem fazer vendas. Eu estava tentando ajudar a pessoa e ele me mandou aí algumas fotos dos prints do perfil dela e eu acabei pedindo para ele manda as métricas, né? Lá nos insights a gente consegue entender o que está acontecendo com o nosso perfil. E aí quando eu vi as fotos das postagens, elas eram postagens de carros de luxo, falando sobre ganhar dinheiro fácil. E quando ele mandou os insights ali, que eu vi o perfil de pessoas que estavam engajadas ali com aquele perfil, eram 79% mulheres. Aí eu perguntei para ele como é que ele conseguiu chegar nesse número, que ele já tinha mais de 10 mil seguidores. E aí ele me informou que ele acabou comprando o perfil. Então isso aí foi por conta disso aí que o perfil dele não estava funcionando muito bem. Que ele não entendia os critérios, não entendia como funcionava aí o Instagram. Ele só quis atalhar, né? Comprou um perfil já com seguidores e quis usar do formato que ele achava que poderia dar certo e por isso que não estava funcionando, né? Então, por que no caso dele não funcionou? Ele estava querendo vender um produto para um público que não era o público que ele poderia atingir, né? Porque ele estava com um perfil aí de pessoas engajadas, ali, pessoas que seguiam o perfil dele, completamente o oposto do produto que ele estava oferecendo. Então, são algumas coisas que a gente pode analisar aí para poder entender o que a gente pode fazer de melhor. Bom, então pessoal, prometo aqui que não vai ser nada demorado, não gosto de muita enrolação, tá? Então eu vou logo já começar aí com alguns critérios, pedir para vocês irem compartilhando aí, chamarem alguém que precise saber aí dessas informações, que vai ajudar a entender se está trabalhando bem aqui no Instagram e também se precisar de alguma ajuda eu posso responder algumas dúvidas depois. Deixa eu... Aqui. Bom, me diz aí, está aparecendo para vocês aí, eu fiz um primeiro slidezinho para vocês entenderem o primeiro critério aí que o Instagram utiliza para mostrar conteúdos para nós são os interesses. Os interesses são aquelas coisas que a gente utiliza e ela vai de encontro com esse critério com um segundo, tá? Os dois têm relação. Para tu chegar a saber os interesses aí que a gente tem, que é o Instagram nos identifica aí conforme a gente vai usando a ferramenta, tá? À medida que a gente vai usando, gerando informações aí pro Instagram, ele vai identificando os interesses que a gente tem e mostrando conteúdos que nos interessam. Que para a gente gerar aí esse interesse, ver os interesses que nós temos, a gente tem que ter o segundo critério
bem ativo também, que é o relacionamento. Então, na medida que a gente se relaciona com outras contas, o Instagram ele começa a entender os nossos interesses, ver o que a gente gosta de enxergar e começa a mostrar um feed para nós com base nesses interesses. Por conta disso, hoje, atualmente, que no início era um feed cronológico, ou seja, tu postava e aparecia em ordem de postagem as coisas para o nosso perfil. Hoje eles são com base nos nossos interesses, então ele não é cronológico. É de acordo com o que a gente se interessa, mostrando com comentários, com likes, com compartilhamentos, com directs. Por exemplo, assistindo a live aqui, ele vai mostrar os conteúdos dessas contas para as outras contas que são seguidas, que seguem essa conta, conforme a gente vai interagindo. Então ele identifica o interesse, eu sei que o Henrique gosta daquele tipo de conteúdo e o algoritmo começa a mostrar esse conteúdo para o Henrique e na medida que ele vai interagindo ele mostra mais. O que ele quer que a gente fique aqui dentro para ele mostrar mais propagandas aí para as pessoas, né? Hoje o Instagram ele é a plataforma aí de rede social com mais seguidores, chegou a ultrapassar já o Facebook. Então ele quer que as pessoas fiquem ali dentro para gerar receita para eles. Não sei se está claro para você, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Bom, o terceiro critério que eu vou falar aqui é a consistência. Como eu comentei antes, o algoritmo hoje não nos mostra as postagens de forma cronológica. Então, por isso que a gente vai ter que utilizar a ferramenta de forma de criador de conteúdo ou consumidor de conteúdo de forma consistente. Eu sempre vou ter que estar sempre pensando em fazer postagens. Então, a gente tem que ter um ritual, digamos assim, de criar postagens para o nosso perfil não ser esquecido. Então, conforme a gente tem essa consistência de eu falo sobre um assunto e eu estar sempre falando de forma consistente, eu começo a atrair pessoas nesse formato. Nesse formato não, com esses conteúdos, né? Os formatos de postagem pode ser, hoje tem os mais variados. Foto, vídeo, stories, lives. Então, a gente pode explorar esses formatos para manter a nossa consistência e falar do assunto que a gente quer atingir as pessoas aí para nos enxergarem, né? Então, a gente tem que pensar bastante, por isso que a gente vê muito falar aí sobre a linha editorial. Então, eu tenho alguns temas para compartilhar conteúdo e informações aqui no Instagram para os nossos seguidores, para as pessoas que a gente quer atrair aí para o nosso negócio. Passando já. Tá um pouquinho demorado para eu passar a tela aqui, porque eu estou vendo como é que funciona com essa parte de troca. Bom, aí o quarto critério que eu quero comentar com vocês aqui é a frequência. Então, somando aí interesses, relacionamento, a gente sendo um perfil de consumo ou de criação consistente, a gente tem que pensar na frequência. Conforme eu falei antes, o Instagram, para ele ganhar dinheiro, ele precisa de que pessoas estejam utilizando ela, então ele precisa que a gente frequentemente use e a gente vai usar de acordo com o que as pessoas estão postando. Enquanto a gente está gastando nosso tempo aqui consumindo memes, estudando sobre alguma ferramenta, então a gente pode fazer isso aqui dentro do Instagram. E quando a gente consegue fazer isso de uma forma que a maioria das pessoas consigam ficar e usar frequentemente, vocês deixarem ela aqui dentro, o Instagram vai mostrar para mais pessoas. Então a gente fica frequente. Então por isso que hoje existe os stories, por exemplo, para a gente compartilhar aí o nosso dia a dia, os bastidores, para as pessoas
abrirem um aplicativo mais vezes e se tornando uma rotina. Abrir o aplicativo tem que ser uma coisa mais do cotidiano, aí, do nosso dia a dia. Então, por isso que um critério importante que ele vê que a tua conta está usando bastante para consumir ou está fazendo que as pessoas usem bastante para consumir. Então, a gente tem que analisar que os dois lados, assim, de quem constrói conteúdo e de quem consome conteúdo. Esses dois lados têm que se ligar. Então, quando eles se ligam, por isso que as contas começam a crescer em número de seguidores. Porque a gente se liga o conteúdo que a pessoa está procurando com o conteúdo que a pessoa está publicando. Então, aí a gente consegue gerar mais essa empatia, essa ligação aí com o perfil que consome, com o perfil que está compartilhando, né? Tá tudo certo até um momento por aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesses 4 critérios? Que eu ainda tenho um quarto e tem tem o quarto, tem um bônus aqui. Ó, a minha luz caiu. Deixa eu arrumar a luz aqui que eu já termino de falar os outros critérios, tá? Voltamos com a luz. Bom, o critério mais importante que todo mundo pesquisa na internet, em qualquer lugar, é os benditos seguidores. Eles são importantes, sim e não. Por quê? Porque o Instagram hoje, o que ele faz quando a gente tem um conteúdo para ser publicado? A gente posta e ele pega uma amostra dos nossos seguidores e mostra aquele conteúdo. Se ele mostrar a postagem para os seguidores de vocês que não estão tão engajados, o que vai acontecer com aquela postagem? O algoritmo vai entender que aquela postagem não é tão boa e ela não vai mostrar para o restante dos seus seguidores e nem para pessoas novas. Então, por isso que é importante, nessa parte aí dos seguidores, a gente não comprar, não participar aí de ferramentas de automação para poluir o nosso número de seguidores só para ter um número para dizer que, olha, eu tenho 10 mil seguidores. Mas aí o teu engajamento cai. Por isso que todo mundo fala que o engajamento cai, por conta dessa ferramenta utilizar esse formato aí, para fazer como uma amostra dos nossos seguidores, para mostrar o nosso conteúdo e acabar não mostrando, alcançando mais contas, por conta imagina assim, a gente compra seguidores, sei lá, eu compro 10 mil seguidores só para ter o arrasta para cima, e eu faço uma postagem e caio justamente nos seguidores que eu comprei. Eles não interagem, não fazem nada, meu engajamento cai lá embaixo, então a gente não pode querer acelerar o processo de ganhar seguidores. Isso tem que ser de acordo com o tempo e com o conteúdo que a gente posta. Por isso que se fala um pouquinho de conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? É a gente postar o que as pessoas estão procurando. A gente sanar uma pequena dor com o conteúdo nosso. Aí o que vai acontecer quando a gente fizer isso? A pessoa vai ficar... vai ter uma reciprocidade com a outra pessoa, ela vai dar o like, ela vai comentar, vai compartilhar, vai salvar. E quando a gente faz essas interações, a gente mostra aí para o algoritmo que esse conteúdo é interessante, então mais pessoas vão continuar olhando. Então a gente acaba crescendo da forma orgânica, né? Que nem ontem eu compartilhei no Reels uma estratégia ali para a gente manter o nosso perfil aí com o número de seguidores que a nossa conta como consumidor de conteúdo segue com as contas ativas. Quando a gente vai nos seguindo lá, tem uma opção lá das contas que menos aparecem no teu feed porque tu tem menos engajamento com ela. Isso é uma oportunidade para a gente ir lá naquela conta
olhar o que a pessoa está postando. Se ela ainda estiver de acordo com o que eu procuro, com o que eu concordo de consumir, eu tenho que ir lá interagir, eu tenho que dar like, eu tenho que comentar, eu tenho que mandar um direct para a pessoa, eu tenho que salvar as postagens dela, eu tenho que interagir com a conta dela para ele continuar postando e mostrando para mim essas postagens. Se por um acaso eu, como consumidor, olhar agora que nesse momento o que a pessoa está postando não é interessante para mim, eu tenho que deixar de seguir aquela conta. Porque eu vou estar somando a um número que vai acabar, no fim das contas, prejudicando de certa forma a conta por eu não estar interagindo com ela. Então essas coisas a gente tem que pensar aí na hora de publicar, de seguir as pessoas, por isso que a gente tem que tomar cuidado aí e ver todo o ciclo, né? Isso aqui a gente fecha um ciclo que uma coisa interfere na outra. Então todas elas são importantes para a gente poder evoluir aqui e poder compartilhar negócios aí, tá bom? Não sei se ficou um pouquinho claro aqui, esses são os critérios, tá? O que eu queria informar para vocês aqui agora é que eu tenho mais duas coisas para compartilhar com vocês antes da gente chegar aí no meio para o final da live, que é assim, esses critérios são algumas coisas que a gente pode fazer e a gente entendendo um pouquinho deles, a gente pode criar conteúdos melhores, consumir conteúdos de forma melhor e fazer o nosso perfil, atingir o objetivo que a gente quer. O perfil de empresa quer vender, mas a gente está numa rede social, né? Na rede social a gente não tem aquela venda direta, assim, ó, eu tô te oferecendo esse copo, é tanto, quer comprar? A gente tem que chegar nesse ponto, mas de uma outra forma. Aqui a gente está mais para se divertir, para interagir. Então a gente tem que pensar nesse processo de compra aí, em que ponto que a pessoa está chegando através de mim. Chegando em mim através dos meus conteúdos, das lives aqui, enfim, de todas as plataformas de conteúdo que o Instagram nos proporciona. A gente tem que tentar se adaptar à nossa linguagem de comunicação para atingir o nosso público-alvo. Bom, e com base nesses 5 critérios aí, eu até já não publicava, não compartilhava tanto, mas eu tenho um e-book lá que fala desses 5 critérios. Além dos 5 critérios, eu falo um pouquinho sobre como atrair seguidores, como identificar o público-alvo para a gente poder atrair eles de forma correta. Eu dou dicas de alguns aplicativos que ajudam a gente a fazer postagens. Também como o extra aí nesse e-book, eu falo também sobre os limites, que existem alguns limites aqui no Instagram de interações para o Instagram não achar que a gente está fazendo alguma automação, tá? Porque com o passar do tempo se criou ferramentas de automação e isso vai contra as políticas aí do Instagram. Então, quero convidar vocês aí para baixar esse e-book, eu vou deixar depois da live aqui o link lá na minha bio. Se alguém não conseguiu achar alguma coisa, me chama no direct, que eu vou para um critério extra que eu identifiquei nesses últimos tempos aí utilizando o Instagram, que é importante aqui e vocês vão entender aí que eu até comentei um pouquinho dele já nos outros critérios. Então, o e-book ali, ele vai estar na minha bio depois que eu terminar aqui a live, tá? Se por acaso vocês não conseguirem fazer uma coisa, mandem um direct ali, me perguntem que eu vou mandar o link aí para vocês poderem baixar, tá bom? Bom, qual é o critério bônus que eu acabei descobrindo aí nesses últimos tempos? É o tempo, exatamente o tempo. Então, o que a gente compartilha aqui, pensando no modo de criador de conteúdo, tem que ser um formato de conteúdo que faça as pessoas ficarem mais tempo com o dedo na tela. Quando tu tá passando o teu feed para cima e tu para ver uma foto, tu para ver um vídeo, para ver um Reels, isso conta como um ponto positivo para o teu perfil aí ser melhor ranqueado os teus conteúdos. Então a gente tem que pensar que os nossos conteúdos vão gerar esse impacto na pessoa, ela vai parar para ver.
vai parar para interagir, aí a gente evolui um pouquinho mais, mas o teu conteúdo tem que, por exemplo, por que os Reels hoje estão entregando para bastante gente? Além dele ser curto, né, até 1 minuto, normalmente de 15 a 1 minuto, né, ele é um impacto rápido, porque tem, nos primeiros 3 segundos, a pessoa gerou uma informação para ela ali que eu preciso ver. Ela assiste até o final, e quando ele roda o vídeo novamente, porque ele não para ali que nem um vídeo do feed normal, que tu vê e ele acaba o conteúdo, ele roda de novo. Isso acaba contando, e se for interessante a pessoa acaba compartilhando. Então a gente tem que entender o quanto de tempo o nosso conteúdo faz a pessoa ficar dentro do Instagram ali consumindo. Beleza? Acho que eu não tenho mais nenhuma outra. Não. É isso aí. Bom, pessoal, vou resumir aqui. Eu não sei se ficou legal para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e se quiserem perguntar alguma coisa, eu vou resumir aqui um pouquinho do que eu falei aqui para vocês. Como eu falei, eu não gosto de enrolação, é bem direto ao ponto. Ó, Lu, ótimas dicas. Obrigado aí. A intenção é ajudar aí o pessoal da melhor forma possível, né? O que eu falei hoje aí? Interesses. O Instagram nos mostra as postagens com base nos nossos interesses e ele identifica esses interesses com base nos nossos relacionamentos. O curtir, comentar, compartilhar, seguir contas, isso faz o Instagram entender os nossos interesses. Depois disso, depois dos interesses e relacionamento, a gente tem a consistência. Ficar constantemente compartilhando uma mensagem e não parar, não pode, por isso que a gente vê muitas pessoas falando, tem que postar todos os dias ou 2 a 3 vezes. A gente tem que ser consistente para o Instagram gerar essa ferramenta aí de interesses, entender mais, entender profundamente o que a gente quer enxergar. Frequência, a gente usar mais frequentemente o aplicativo ou a ferramenta, né? Seguidores, mostrar a importância aí dos seguidores, por isso que é bom não ter seguidores não engajados com a gente, seguidores comprados, nem pensar, foge disso. E o tempo, fazer as pessoas ficarem mais tempo aqui, que nem eu tô fazendo um pouquinho com vocês hoje aqui nessa live. Ó, Denis falou dos horários, quantas vezes por dia? Tem os horários tradicionais, tá? Que de manhã o pessoal quando acorda, horário do meio-dia, no meio da tarde, depois das 6 e às 9 da noite. Esses são horários genéricos, tá? No nosso próprio perfil a gente consegue ver lá nos insights, nas contas, que a gente vê se tem o percentual maior de masculino e feminino. No final dos insights, lá embaixo da página, tem os dias e horários. Aquele ali são os dias e horários que os nossos seguidores estão online. Então, com base naqueles dias e horários ali, a gente pode planejar as nossas postagens. E referente às quantidades de postagens por dia, pelo menos uma por dia, tá? É o que se indica, mas eu já fui muito de ser bem incisivo assim, de tem que ser todo dia. Mas a gente tem que pensar qual a qualidade que a gente consegue produzir todo dia. Então, se a gente não consegue produzir com qualidade todo dia, então é interessante publicar aí 2 a cada 2 dias, de repente. E com o tempo ir aumentando essa frequência. A questão dos stories está entregando para menos pessoas. À medida que o tempo passa e aumenta a quantidade de pessoas utilizando a plataforma, vai diminuir a entrega para a gente poder fazer anúncios, tá? Isso é normal. Por exemplo, a gente tem que aproveitar agora os Reels, a forma que a gente conseguir criar conteúdo relevante com a nossa marca, porque ele está entregando bastante agora. Mas ele vai cair com o tempo e vai entregar para menos pessoas. Por isso que a gente tem que ter um público engajado com o nosso conteúdo.
e aí a gente não vai sentir tanto aí essa queda, é natural cair, né? Ó, o vendedor por folgação conseguiu pegar alguns insights, beleza, a intenção era essa, vocês gerarem informação aí para vocês, pra gente fazer essa troca, tá? Bom, pessoal, tem mais alguma? Não. Antes de finalizar, eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado aí da live. Foi bem interessante aqui, apesar de eu já ter participado de lives, é a primeira vez que eu faço, pensando aí nos meus seguidores. Então eu espero que vocês tenham gostado o tanto que eu gostei de compartilhar com vocês, e eu espero que vocês curtem aí o e-book, quem quiser baixar. Qualquer coisa, eu estou disponível aí, é só me chamar no direct. Essa live vai ficar salva, então se qualquer coisa podem voltar aqui ou me chamar. Eu vejo vocês na próxima. Até mais.